Segundo a tradição védica, todas as atividades que começam devem fazer uma reverência às divindades que estão representando o assunto naquele momento. Como não poderia deixar de ser, a divindade que representa o yoga é... Gente, que micho, vamos lá. Shiva. Muito bem. O que Shiva é? Shiva é o arquétipo energético que representa a transformação e que para que haja transformação é preciso ter uma destruição para dar espaço para o que é novo. Já que o nosso assunto é yoga, nós vamos fazer uma pequena reverência já para Shiva, cuja imagem está ali devidamente respeitada através de uma vela. Em seguida nós temos Ganesha, o deus elefante, que representa o arquétipo energético do nosso poder de transmutar os nossos obstáculos, de ultrapassar os obstáculos das nossas vidas. E em realidade, Ganesha é a divindade que representa o aprendizado. Ganesha abre as portas para que a gente possa receber o aprendizado. Então nós vamos agora, numa pequena reverência, pedir a Ganesha em primeiro lugar. É sempre Ganesha em primeiro lugar. A graça de estarmos abertos para aprender o conhecimento. Quem pede para Ganesha não precisa nem estudar depois. Já aprende enquanto está ouvindo. Então nós vamos colocar a atenção e a intenção aqui, pedir para Ganesha abrir os caminhos e que a gente assimile o conhecimento naturalmente. E em seguida vamos fazer uma reverência a Shiva, já que Shiva é o representante maior do yoga. Então, as mãos em Anjali Mudra, uma reverência a Ganesha, ao deus menino com cabeça de elefante, olhos fechados. Do fundo do seu coração, peça a Ganesha que abençoe a cada um de nós com o conhecimento divino e sagrado dessas escrituras mais antigas do mundo. Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Namaha. Vamos pedir agora a Shiva que nos dê a força para a nossa transformação. Que cada um de nós tenha a força necessária para eliminar o que está errado em nossas vidas, dando espaço para o novo, nessa era de muita luz que está para chegar, que está chegando. Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Uma reverência a Shiva. Inspirando e voltando ao momento presente, ao aqui, ao agora. Não sei mexer aqui. Eu que vou passar para você. É porque eu tenho 27 anos, então eu não aprendi direito a mexer no computador. Na minha época não tinha computador. Então você põe já o primeiro. Era uma vez uma pessoa muito sábia. Era uma vez uma pessoa muito letrada. Tinha conhecimentos em vários segmentos. Em advocacia, em gramática, em várias abordagens. Ele vivia no século III antes de Cristo, mais ou menos. A história não comprova. Mas digamos que ele vive no terceiro século antes de Cristo. E ele era um grande estudioso. E era um grande sábio. Seu nome era Patanjali. E ele escreveu um livro
que se chama Yoga Sutras de Patanjali, uma das referências para todos os estudiosos de yoga. Todo estudioso de yoga tem por obrigação conhecer os Yoga Sutras de Patanjali. Nesse compêndio de 196 sutras, que são 196 pequenas palavras, pequenas frases que sintetizam grandes ideias, ele nos passa um conhecimento enorme. E como gramático, conhecedor profundo de gramática, ele consegue utilizar as palavras sucintamente para poder exprimir uma grande ideia, um grande conceito por trás dessas pequeninas palavras. Portanto, é preciso não apenas ler os sutras, é preciso ver o que está escrito nas entrelinhas. É preciso intuir o que está escrito nas entrelinhas. E é por isso que existem várias traduções do Yoga Sutras e muitas delas diferenciam um pouco uma da outra, porque cada tradutor coloca um pouco da sua visão pessoal naquela tradução. Mas todas são válidas. E o que eu proponho para vocês aqui agora é que cada um de vocês analise o que está atrás dessas palavras de acordo com a sua visão pessoal. Eu pretenderia que este curso fosse totalmente aberto, ou seja, que vocês estejam preparados para falar, para contribuir, para dar o seu ponto de vista. Vamos fazer um estudo dinâmico, onde cada um pode ter um insight diferente do que aquilo que eu vou falar. Na realidade, os Yoga Sutras podem ser muito profundos, e a gente pode ficar num sutra a noite inteira. E que não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos andar um pouquinho mais depressa do que isso, mas também o que eu combinei com a Renatinha é que não tem nada fixo. A gente vai deixar rolar, a gente vai deixar correr. Conforme vocês forem se posicionando, vocês forem falando, a gente vai ficar mais ou menos em cada um dos sutras. Não importa. O que importa é que a gente vá profundo no conhecimento, que esse conhecimento sagrado dos Vedas esteja presente aqui com vocês, a cada dia um pouquinho mais profundo nos seus corações. Os Yoga Sutras não são apenas um livrinho de yoga, mas é uma escola de vida. Os Yoga Sutras nos ensinam a ver a realidade da vida, a sairmos da ilusão maia em que vivemos, para enxergarmos a verdadeira realidade. É um aprendizado da natureza dentro da realidade e da verdade suprema do viver. Nós estamos vivendo em uma realidade fictícia, em uma realidade que nos traz sofrimento e que nos impede de atingir o divino e o sagrado que nós temos dentro de cada um de nós. E isso é o aprendizado da nova era, dessa era de luz. É que cada um consiga enxergar a sua própria luz. A viagem agora não é de dentro para fora. A viagem agora é de fora para dentro. Daqui para frente, a viagem é justamente tirar o ponto de referência de fora, colocar o ponto de referência dentro. Quanto mais dentro, melhor. Para que nós possamos realmente entender a vida como ela é. É um ensinamento para reaprender a ser, eliminando o supérfluo e eliminando a confusão existencial. Então é importante nós nos conscientizarmos que todos nós, sem exceção, vivemos em uma confusão existencial. Vocês concordam? Ou alguém não vive em confusão existencial? Vocês estão ouvindo aí atrás? Estou procurando falar alto para vocês ouvirem. Todos nós vivemos em confusão existencial. E os Yoga Sutras
são ferramentas importantíssimas para que a gente possa sair dessa confusão existencial. Para que a gente possa entender que nós somos a causa do nosso próprio sofrimento. Porque nós não entendemos a realidade da vida. As nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso ego, literalmente o nosso ego, nos leva a caminhos totalmente equivocados, que nos trazem sofrimento. Então, não pensem que nos Yoga Sutras nós vamos estar sabendo como é que faz as posturas físicas de yoga. Como é que põe a cabeça no pé, o pé na cabeça, chupa o dedão por trás. Nada disso. É justamente como entender o psiquismo de cada um de nós, como entender o nosso ego, como entender a realidade da vida. É ver e não somente ler. Então, isso que eu estava dizendo para vocês, que eu peço a cada um de vocês que não é só para ler, mas que vocês procurem ver o que está escrito por trás de tudo isso. E eu quero, absolutamente quero, a participação de todos vocês. Cada um contribuindo um pouquinho mais com o seu ponto de vista. Ler nas entrelinhas usando a intuição. Então é por isso que a gente medita antes de aprender. Porque quando a gente medita antes, a gente entra no estado de aquietamento, a gente abre espaços entre os pensamentos e a gente entra no campo da pura potencialidade, onde a nossa intuição é aguçada. Quanto mais você aquieta a mente, mais você aguça a sua intuição. Vocês lembram o que Patanjali disse? Aliás, desculpe, Einstein disse? Vai, vamos lá, gente. Vocês já ouviram falar. Fala, querida. Fala alto, levanta. Condessa. Condessa, levanta. Vamos lá, todo mundo participando. Fala. Penso 99 vezes e nada me é revelado. Paro de pensar e a verdade. Muito bem. Penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar e a verdade me é revelada. Portanto, gente, aqui, quanto menos a gente estiver pensando, melhor. Aquietar a mente para poder intuir. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte. Patanjali não criou absolutamente nada. Como gramático, ele simplesmente codificou um conhecimento já existente. Ele não inventou, ele não intuiu, ele simplesmente compilou o que já existia. Muita gente atribui a fonte do yoga a Patanjali. Não é verdade. Ele simplesmente codificou algo que já existia. Então é importante que vocês saibam disso também. Patanjali dividiu os Yoga Sutras em 4 padas. Pada em sânscrito quer dizer passo. Então ele dividiu o livrinho em 4 partes, 4 passos. Então imagine aqui que você está numa escada e que cada passo te leva para um degrau ascendente. Que cada sutra vai fazer com que você evolua um pouquinho mais. Que cada sutra, quando bem assim assimilado, vai fazer com que você se torne um ser humano melhor. Então são pequenos passos para uma evolução maior. Samadhi Pada é como atingir o Samadhi, o estado de hiperconsciência, o estado de expansão de consciência que é o verdadeiro objetivo do yoga. O verdadeiro objetivo do yoga é fazer com que o ser humano encontre a iluminação. E não é lá fora, é a iluminação dentro do seu coração. Então, é as maneiras como você vai, o que é esse caminho da iluminação. E o que te impede de chegar a esse caminho da iluminação. O primeiro
pada, ou seja, a primeira parte, fala sobre este conhecimento, o objetivo derradeiro do yoga. Em outras palavras, Samadhi-pada ensina a visão e a missão do yoga. Então é muito interessante que a gente vê hoje todas as empresas, a primeira coisa que a empresa faz, o que é? Estabelecer a visão, a missão, estabelecer as estratégias para você chegar nos resultados finais, não é isso? Renatinha, não é isso? É isso, pelo menos eu aprendi isso com você. Então, aqui, terceiro século antes de Cristo, já era feito isso. Samadhi-pada ensina a visão e a missão do yoga. Em seguida temos Sadhana-pada. Sadhana quer dizer a prática. Então é a parte que fala sobre a prática do yoga, ou seja, como você vai fazer, o que você vai fazer para conseguir atingir os seus objetivos. Tem que ter uma prática, tem que ter uma dedicação. Então o segundo sutra é sobre essa parte, as estratégias do negócio. Não tem estratégias do negócio? A gente tem a visão, a missão, e aí as estratégias, como conseguir chegar lá. Portanto, Sadhana-pada são as estratégias para você conseguir a sua iluminação. Vibhuti-pada fala sobre os nossos poderes. Os poderes, entre aspas, paranormais, que não são paranormais, que são normais, que a gente consegue através da sequência dessas práticas e dessas observações. Então nós vamos chegar à conclusão que quem entra na prática do yoga, quem começa a observar os ensinamentos aqui descritos, consegue obter poderes considerados paranormais, mas são normais. São inerentes a cada ser humano. Quais são esses poderes paranormais, por exemplo? Clarividência, você ter a intuição e sacar as coisas, ouvir, escutar, todos esses poderes de você saber o que vai acontecer. Premonição, você sabe o que vai acontecer. Não precisa acontecer, você sabe antes. Então, quando você sabe antes o que vai acontecer, o que você faz? Você se prepara. Então, quanta coisa você pode evitar quando você tem esses poderes latentes. E esses não são poderes paranormais, são poderes de direito de todo ser humano. E nós precisamos resgatar esses direitos, esses poderes. Porque o mundo vai se tornar muito melhor a partir do momento em que a gente resgata esse poder. Os Yoga Sutras nos ensinam a encontrar o divino e o sagrado que existe dentro dos nossos corações. Somos todos divinos. Não está escrito na Bíblia? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Em todas as religiões isso é dito. Então, gente, o que a gente está esperando, né? E a gente aceita não ser divino, não ser sagrado? Eu tenho uma pergunta, Márcia, referente aos sonhos. Uhum. Ele está relacionado aos nossos pensamentos? Tem acesso a outras entidades? Os sonhos estão relacionados aos nossos pensamentos e os sonhos estão também relacionados às experiências das nossas vidas passadas que ficam gravadas nas nossas memórias. Isso a gente vai ver também porque tem parte que fala de sono aqui. Kaivalya-pada é sobre a libertação propriamente dito. Então, vai em steps mesmo, em passos. O primeiro passo, onde você fala sobre a verdadeira visão e a missão. Depois, como você consegue isso, as estratégias para você conseguir a prática e já os seus poderes. E o resultado final, que é realmente a libertação propriamente dita, é o estado de moksha, de libertação da ilusão do mundo em que vivemos. Então, o Yoga Sutras tem em si um conhecimento que vai eliminar o sofrimento do ser humano.
E o pior de tudo, gente, é que nós vamos chegar à conclusão que a gente sofre à toa. Que a gente sofre porque a gente permite. Que a gente sofre porque a gente deixa acontecer. Mas a gente sofre por ignorância, porque a gente não sabe. Mas a partir do momento em que a gente aprende o conhecimento, basta colocá-lo em prática. Vocês lembram disso? Como é que é para ter o conhecimento? Quais são as 3 coisas que precisam para ter conhecimento? Vamos lá, vocês já sabem. Ausência de pensamento? Sim, também. Mas outras 3 coisas mais que eu já repeti, toda vez eu repito. Intenção. Primeiro lugar, intenção. Todo mundo aqui tem intenção, se não tem, pode ir embora. Todo mundo tem intenção? Tem. Muito bom. Segundo, o que é? Disciplina. Esforço. Esforço comedido. Vocês lembram disso? Não é esforço demasiado. Lembra aquele no pain, no gain? Não tem mais. É do less and gain more. Uai! Quando você está conectado com o campo da pura potencialidade, você não precisa fazer esforço nenhum. Eu ainda estou tentando, mas a gente chega lá um dia. Então, intenção, que eu acho que todo mundo tem. Disciplina dentro de um esforço comedido, ou seja, nada de esforço demasiado. E o terceiro, o que é? Conectar. Também, tudo isso também, o que vocês duas falaram também, mas tem uma outra coisa que é necessária. Isso já vai na disciplina. O terceiro eu vou falar, senão a gente vai perder muito tempo. A prática e disciplina é a mesma coisa. Tempo. Tempo ao tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo. Não dá para aprender de um dia para o outro. Sim, sim, sim. Então, não dá para aprender de um dia para o outro. Tem que ir aos poucos. Agora, para que isso aconteça, o ensinamento também tem as suas partes, que vocês já sabem. A primeira é aprendizado do conhecimento teórico, que é o que está acontecendo hoje. Certo? E depois disso, o que tem? Prática, a vivência. Se não houver vivência, em 72 horas o conhecimento prático vira o quê? Lixo, arquivo morto. Eu estou falando sério, gente, isso é pesquisa. Se em 72 horas você não vivenciar o conhecimento teórico obtido, ele vira lixo, arquivo morto. E o terceiro, o que é? Tempo. É tempo, mas depois você precisa compartilhar. Sem compartilhar, você não aprende o conhecimento na última etapa. E hoje eu esqueci de começar agradecendo, né? Então eu quero agradecer a Renatinha e agradecer todos vocês, porque vocês estão me dando a oportunidade de realmente ter o conhecimento, porque eu estou compartilhando o conhecimento com vocês. Se não tivesse ninguém para fazer isso, eu não ia saber o conhecimento direito. Então, repito, gente, outra vez, hein? Conhecimento teórico, vivência, compartilhar. Depois, para aprender, intenção, disciplina com esforço comedido e tempo. Não vou repetir mais, hein? Gravem isso para sempre, para todo sempre. Amém. Próximo. Bom, gente, alguma dúvida sobre a introdução do Yoga Sutras? Como eu disse, eu poderia falar sobre os Yoga Sutras aqui a noite inteira, mas eu estou dando uma pequena pincelada. Isso. Raigov, dá um pouquinho d'água para mim. Você fica pensando 10 minutos sem nada na cabeça e aí vir alguma descoberta. Como é que acontece isso? Olha, você já ouviu falar do registro akáshico? Akashic Register. Você nunca ouviu falar? O que Akasha quer dizer em sânscrito? Akash. O que é? Estudiosos de Ayurveda e de Yoga. O que é? Éter. Tudo bem, Renatinha? Éter. Espaço, éter. Então, é dito, os Vedas dizem, não sou eu, tá?
Os Vedas dizem que dentro do Akasha, deste imenso espaço no qual o universo está inserido, existe uma biblioteca cósmica. Todo o conhecimento da humanidade está inserido em compartimentos nesse registro akáshico. Tudo está lá. Dali vem aquele ditado: nada se cria, tudo se copia. Literalmente, nada se cria, tudo se copia mesmo. Só que este registro akáshico está no ar. E quando nós ficamos aqui na Terra pensando, nós criamos uma barreira que nos impede de pop into, quer dizer, como fala? Acessar. Acessar e voltar, acessar e voltar. Porque na realidade é isso, acessa e volta, acessa e volta. Quando você aquieta a mente, você abre espaços entre os seus pensamentos, e eu costumo dizer, né, para seduzir o espírito e receber as mensagens inspiradoras da alma. Somente aquietando a mente você consegue entrar, penetrar no registro akáshico e voltar. Na realidade, você penetra em determinados compartimentos do registro akáshico. E isso a gente pode fazer em qualquer momento. E está escrito nos Vedas que todos nós, todo ser humano, tem a habilidade de entrar no registro akáshico quando e como quiser, a partir do aquietamento da mente. A partir de um treinamento rigoroso. Daí Einstein fala: penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar e a verdade me é revelada. As grandes ideias vêm do registro akáshico. E quantas vezes a gente vê, por exemplo, teve caso de 2 médicos, um em cada lugar do mundo, que descobriram a mesma cura da doença. E cada um fala que foi ele. E foi ele mesmo, foram os dois. Foram os dois ao mesmo tempo, porque dizem também que quando um ser humano penetra num compartimento do registro akáshico, aquilo se abre para que outros possam entrar. Então, por isso que às vezes a gente fala, olha, quando você tem uma grande ideia, fica quieto e realiza, porque senão o outro vai lá e crau. É verdade, é a pura verdade. Então, essa é a coisa, é você ficar quieto e você consegue penetrar no registro akáshico. Por isso que a meditação é uma das ferramentas mais importantes para a criatividade. Dizem, o Deepak Chopra, ele diz que hoje nos Estados Unidos, muitas multinacionais estão analisando no currículo não só os cursos que a pessoa tem, os MBAs, os PhDs e todas as especializações, mas se a pessoa medita ou não. E outra coisa eles estão oferecendo meditação nas empresas. As empresas grandes têm sala de meditação para os funcionários. Porque já é comprovado que o funcionário que medita, primeiro, é muito mais equilibrado, não briga com ninguém, produz muito mais e tem as grandes ideias. Porque hoje em dia, o executivo que fará sucesso tem que ter 2 grandes qualidades. Além de toda a formação acadêmica, tem que ter criatividade para descobrir coisas novas, porque de mesmice já está cheio, tem gente que faz muito melhor do que você. E intuição, para enxergar não com os olhos do corpo, esse que engana, mas com a intuição com os olhos da mente e com os olhos do coração. Aqueles que vão conectar o seu ser com o seu coração e vão te dizer o que vai acontecer muito antes. Então você vai sacar se aquela pessoa é boa para aquele lugar, se aquela pessoa não é boa, enfim. Outra coisa que eles estão fazendo é usando essa função de Vata, Pitta e Kapha para escolher o cargo de cada funcionário no local. Por exemplo, os grandes criativos, as grandes ideias vêm das pessoas Vata. Pessoa Pitta e Kapha não tem grande ideia, porque as pessoas Vata são formadas de ar e espaço, então elas já ficam naturalmente mais para cima. Enfim, vamos voltar para o Yoga Sutra. Bom, viajei aqui na maionese, né, gente? Perdão.
Ai, dá um pouquinho d'água. Obrigada, Gobi. Vatice total, gente. Já fui para a caixa e voltei. Bom, aqui eu escrevi em sânscrito, só para conhecimento de vocês. Porque sânscrito é língua mântrica, língua sagrada. Que o simples fato de vocês ouvirem a vibração do som já vai fazer uma diferença aí, já vai acontecer. Em seguida, eu escrevo a tradução em português e volto a dizer, várias traduções, vários autores traduzem diferente, mas é mais ou menos o mesmo sentido. Então, vocês vão poder encontrar traduções um pouco diferentes dessas, mas tudo é válido, ok? Atha Yoganushasanam. Atha Yoganushasanam. Não é lindo, gente? Não é melódico, não é mântrico? Atha Yoganushasanam. Eu quero que todo mundo repita. Atha Yoganushasanam. Atha Yoganushasanam. Repetir como um mantra. Daqui para frente vocês vão repetir isso aqui 300 milhões de vezes por dia. Lembrou, repete, lembrou, repete, lembrou, repete. Porque esta frase é um mantra de extremo poder que vai te reconectar, vai reconectar as suas células com este conhecimento. Todos vocês já têm este conhecimento. Basta relembrar. Dizem que o yoga, o conhecimento do yoga está no nosso DNA. Vocês já ouviram falar, eu acho que eu já falei para vocês, de um cara que se chama Tony Nader. Ele é minha paixão, se ele fosse solteiro eu queria casar com ele. Ele é o máximo, ele é o sucessor do Maharishi Mahesh Yogi, que é o guru dos Beatles, por exemplo, para vocês se situarem. E ele simplesmente intuiu os Vedas na nossa fisiologia. Os Vedas estão nas nossas células, no nosso DNA. Basta relembrar. Está tudo dentro da gente. Ele escreveu um livro maravilhoso, que eu não entendo nada, estou tentando entender, mas é maravilhoso, está tudo nas nossas células. Então, Atha Yoganushasanam. Agora começa o conhecimento do yoga. Isso quer dizer o quê? Agora começa o conhecimento do yoga. Ele vai ensinar algo que já existe, tá certo? Já existe. Então, agora ele vai começar a ensinar algo que já existe. Mas este agora tem a conotação de passado e, ao mesmo tempo, tem a conotação de quem estava aqui quando eu falei da outra vez? Não prestaram atenção. Vamos lá. O que é Atha? A conotação de ser um agora permanente. Agora, é neste momento. É neste momento para cada um de vocês. É vivenciar o momento presente na sua totalidade, com foco. E aí, Johnny, vem aquela coisa, né? O próprio Dalai Lama diz, se você vivenciar o momento presente na sua totalidade, você vai estar em estado meditativo o dia inteiro. Então, esse é uma grande sacada, é um grande exercício, para vocês estarem trazendo a atenção para o momento presente a cada instante. Lembra do que o Prem Baba fala para vocês? Medita um segundinho, um minutinho, várias vezes por dia. Antes de ligar o carro, antes de escovar o dente, antes de almoçar, antes de jantar. Não tem nada melhor do que isso. É começar as rapidinhas. Lembra das rapidinhas que eu ensinei para vocês? Vocês não me ouviram, né? Agora vão ouvir. Rapidinha, um pouquinho de cada vez. Rapidinho, rapidinho. Para ir gravando na memória celular. E ao repetir este sutra, Atha Yoganushasanam, você vai estar relembrando as suas células para ficar no agora.
Vocês conseguem entender isso? Eu não sei se vocês conseguem entender, se eu estou explicando direito, porque é tão profundo que precisa acreditar muito naquilo que eu estou falando para ver que é verdade, para saber, para não saber que é verdade, porque não vai saber nunca, mas só vai saber vivenciando. Mas o ata é agora, passado e futuro. É uma coisa que vai numa linha, num crescendo de evolução. E ao repetir Hatha Yoga no Shasanam, as suas células vibram em sintonia com este som que vai relembrar que todo esse conhecimento já está no seu DNA. Sabe o diapasão? Quando você toca um coisinho, o diapasão faz... Trrr. É assim? Vocês visualizam isso? Quando vocês falam Hatha Yoga no Shasanam, todas as suas células fazem isso. E se reconectam com o conhecimento que já está dentro das suas células. Flávia, está entendendo? Estou viajando na maionese? Eu estava tentando ler as letras direito. Depois você passa, a Renatinha passa depois para você. Bom, eu te dou na aula de yoga também. R$10, mas te dou. Hatha Yoga no Shasanam. Repitam, vamos lá. Isso. Então, gente, vão treinando isso e comecem toda vez que vocês pararem 1 minuto, como o Prem Baba mandou, vocês param 1 minuto e no final vocês repetem isso, tá bom? Pois não. Será que esse ata do agora eterno tem a ver com a ausência de tempo, que falam que nas outras dimensões existe tempo? Perfeitamente. Olha aqui, gente, um grande insight dessa menina bonita aqui. O ata é passado, presente e futuro, o que quer dizer que tem ausência de tempo. Não existe tempo. O tempo é linear. O passado, o presente e o futuro são uma mesma linha. Tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. É tudo condensado no aqui e agora. Isso. Tudo condensado no aqui e no agora. Ok? Podemos ir para o segundo? Vamos lá. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. O H é aspirado. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Esse vocês não precisam ficar repetindo. Repete só o primeiro, tá bom? Bom, yoga é a cessação da turbulência das ondas cerebrais. O Gov, se você tiver alguma coisa para falar, por favor, né? O Gov é um exímio conhecedor dos Vedas. Então, por favor, dê os seus apartes aqui para enriquecer. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga é a cessação da turbulência das ondas cerebrais. Essa é a grande definição de yoga. Yoga não é aquela prática física somente. Faz parte. Mas o grande objetivo do yoga é aquietar a mente. Porque sem aquietar a mente, a gente não consegue acessar o registro akáshico. E através dos pensamentos, a nossa mente fica pululando de galho em galho, gerando o sofrimento. O nosso sofrimento vem do excesso do turbilhão dos nossos pensamentos que pululam de galho em galho como um macaquinho dentro da nossa cabeça. A verdadeira essência do ser humano, Chitta encerra Buddhi, Amkara e Manas, que representa o complexo intelecto. Buddhi é intelecto, Amkara é ego e Manas é mente. Então, dentro de Chitta, que é este complexo intelecto, ego e mente, existe como se fosse um reservatório onde estão inseridas as memórias de nossas experiências e conhecimentos. Então imaginem que dentro da gente, nós temos dentro da nossa mente
nós temos um compartimento, como se fosse assim, um hardware, tem um pedaço do hardware que tem um compartimento que guarda as memórias de todas as nossas experiências, tanto de vidas passadas quanto da nossa vida atual. E todo o conhecimento que a gente adquire, que a gente recebe ou que a gente já vem trazendo nessa nova encarnação. Então, essa Tita retém essa memória. E são essas memórias as propulsoras dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos surgem a partir dessas memórias, desses samskaras que nós temos gravado no nosso DNA, nas nossas memórias celulares, e que vão perpetuando o fluxo incessante dos pensamentos. São as mágoas do passado, que a gente traz até agora, por ignorância de saber como lidar com elas. Então, essas memórias do passado, que trazem também os vasanas, que são as cicatrizes, nós temos cicatrizes de experiências que aconteceram no passado, ou até mesmo nessa vida, e que fazem com que a gente fique permanentemente atrás do pensamento, correndo, um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, sem ir a lugar nenhum, sem saber como solucionar esses problemas. Então, esse nosso compartimento de Tita, repetindo, intelecto, ego e mente, contém dentro de si todas as memórias que vão gerar o fluxo dos pensamentos. Se nós não tivéssemos essas memórias, os nossos pensamentos seriam super calmos e tranquilos, porque todos os pensamentos vêm dessas memórias gravadas dentro da nossa estrutura celular. E aí existe um estado que se chama Nishkam Karma Yoga, que é cumprir a missão sem apego aos resultados, mesmo que os resultados não apareçam. Então, até aqui a gente já sabe que todo o nosso sofrimento vem do fluxo dos pensamentos derivados das memórias, samskaras, e dos vasanas, das cicatrizes que a gente tem dentro da gente. Mas que a partir de agora nós temos que tomar este caminho, Nishkam Karma Yoga, é cumprir a nossa missão sem apego, ou seja, nós vamos ter a disciplina de observar tudo que está sendo dito, mas sem esperar, sem apego aos resultados. Porque muitas vezes você faz as coisas esperando os resultados. Então você faz, de repente você vê que você não tem resultado nenhum, aí você fica puto da vida, você fica bravo, fala, agora eu não vou fazer mais nada, isso aqui não está dando certo. Então a grande sacada do yoga e de toda a tradição védica é o desapego, que se chama vairagya, desapego dos resultados. É você cumprir a sua missão dentro da verdade, dentro da integridade, sem se apegar ao resultado da prática. Não importa quais sejam os resultados. O que importa é que você cumpra a sua missão. O que importa é que você haja dentro da verdade e da integridade. Logicamente, como sabe a sua missão? Meditando, querida. Neste caso, a sua missão é você cumprir o que está sendo ensinado aqui. Então, neste caso, é você tentar ser um ser humano a cada dia melhor. O fato de você meditar, de aquietar a mente, você se conecta com o seu divino e o sagrado e você recebe a intuição de qual é a sua missão. Então, eu sempre falo que você tem que ter a intenção. Então, você se concentra e você pede que me seja revelada a minha missão. Desapega dos resultados e medita. E cada vez antes da meditação, você põe essa intenção de você ser iluminada
a saber qual é a sua missão. Mas essa é a grande dificuldade, acho que, do ser humano. Sem dúvida. Porque eu lembro quando eu fiz psicologia, eu treinava um ratinho e a gente condicionava ele a ter sempre a gratificação. Uhum. E uma hora que ele não tinha gratificação, ele deprimia e se isolava. Então, isso é o ser humano. Se ele vai estressando ou entra em algum tipo de estresse, de colapso, que ele não tem a gratificação, que é um reforço positivo para o Skinner. E é nesse trabalho que está falando que é para a gente se livrar disso. Sem dúvida. Porque senão está. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, totalmente. Trabalha, por exemplo, dono de empresa. Eu tenho uma empresa. Você trabalha, e às vezes você não vê o resultado. Porque você está investindo, para não sei o quê. Uma hora você pifa. Você entra em colapso, estresse, em tudo. Então, a partir do momento que você começar a seguir os Yoga Sutras de Patanjali, você vai ver que a sua vida muda. Totalmente, porque a sua energia se transforma. E você tem que se desapegar do resultado da prática. Você tem que agir sim. Agir sim, não é falar, ó, vai cair do céu e não vou fazer mais nada. Não, agir dentro da verdade, da integridade, fazer o seu melhor, se desapegar e as coisas vêm naturalmente. Mas é um caminho concomitante. Você tem que fazer para depois receber. Agora, eu garanto para você que as coisas acontecem, se você observar realmente. Mas não é de um dia para o outro, tem que ter disciplina, tem que ter tempo e tem que ter tudo aquilo que a gente já viu. Desapego do resultado da ação é a grande lição. Isso não pode ser entendido como fé, a certeza inequívoca? Ó, essa menina aqui é iluminadinha, né? Ela é iluminadinha. Olha aqui, gente. Fé. O que é fé? Certeza inequívoca. Certeza inequívoca de que as coisas vão acontecer. Vocês já ouviram falar de um médico que se chama Dr. Herbert Benson? Ele é o diretor do Institute Body and Mind Medicine da Harvard University. Ou seja, não sou eu, professorinha de yoga, o cara é científico. Ele é científico realmente e ele pesquisa meditação há muitos anos. Ele escreveu um livro que se chama Timeless Healing. Timeless Healing, ou seja, a cura sem tempo. E ele disse o seguinte, quando ele começou a estudar, ele falou, eu quero ser o melhor médico do mundo, eu vou me dedicar muito durante aqueles 6 anos. E ele assim o fez, só que quando ele terminou os estudos dele, ele chegou à conclusão que ele não sabia nada, porque a medicina já tinha mudado durante aqueles 6 anos. Tipo assim, Vioxx é ótimo hoje, amanhã Vioxx mata. E ele realmente pirou e ele falou, tem que ter uma cura que não tenha tempo, que não ocupe tempo. E ele começou a pesquisar. Ele pesquisou 3 grupos de pessoas que tinham a mesma doença. O primeiro grupo, ele fez o approach médico. Então, o grupo estava com câncer e eles começaram a tomar remédio. Tiveram X% de remissão. O segundo grupo tinha o approach médico, mais o estilo de vida saudável, como alimentação, exercício, yoga e meditação. Esse grupo teve um índice de remissão muito maior do que o primeiro. E no terceiro, ele colocou o approach médico, os remédios, os tratamentos, o estilo de vida saudável com alimentação, com ginástica, com yoga, com meditação, mas tinha um componente a mais. Qual era? Fé. Fé. E que tem muito a ver com religião, porque você pode acreditar em Jesus Cristo, em Buda, Jeová, não importa. Mas fé. A pessoa tinha uma fé intrínseca de que ia se curar. Então, a fé é realmente uma grande ferramenta para você conseguir as suas coisas. Então, a gente tem que entender. Vocês já ouviram falar das 8 partes de Yoga Sutras de Patanjali? Nós vamos ver isso. A última parte se chama Ishvara Pranidhana,
que quer dizer a entrega total e absoluta ao Senhor. Então, existe uma força maior, independente de religião, hein, gente? Pode ser religião também, mas independente da religião. Existe uma força maior que nos conduz e que nos protege. Basta que nós entremos dentro dessa egrégora e que a gente confie. E volto a dizer, não é não agir e esperar acontecer. É agir e acreditar. É trust and surrender. É acreditar e entregar. Aceita, confia, entrega e agradece. Exatamente. Aceita, confia, entrega e agradece. E você pode agradecer antes de acontecer, porque certamente acontecerá. Se você não duvidar. Qualquer pensamento positivo, aliás, negativo, interfere no evenimento das coisas, como é que fala? No resultado das coisas. Qualquer pensamento negativo interfere. Então, confie que qualquer coisa, que alguma coisa vai acontecer e que no final tudo vai dar certo. Será que eu acabei aquilo? Volta só um minutinho. Bom, então isso, ok? Qual que é o primeiro sutra mesmo que vocês vão repetir 24 vezes por dia? Hatha Yoganushasanam. Façam uma musiquinha. Hatha Yoganushasanam. Dá ritmo, dá entonação. Fluidez, né, gente? A vida não é lila? A vida é lila, brincadeira cósmica. A gente tem que dançar a dança cósmica do universo. Hatha Yoganushasanam. Tá certo, Gobi? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre isso? Quem quer perguntar? Então, é um estado sem pensamento, esse que ele está. Na realidade, o sem pensamento é um foco, né? Sem a turbulência das ondas cerebrais. O que não pode ter é assim, ó, você acorda de manhã, você fala, eu vou levantar, vou fazer xixi, vou escovar o dente, vou tomar café da manhã, tenho que ir ao médico, tenho que correr, tenho que ir ao banco, tenho que fazer compra no supermercado, tenho que trabalhar, porque é o meu chefe, porque é o carro, porque é isso, porque é aquilo, porque é a gasolina. Não é assim que a gente faz? Isso é o que não pode. O que pode é você focar em um pensamento, em uma ação. Tanto que eles dizem, né? Quando você está escovando o dente, escove o dente. Quando você está lavando louça, lave louça. Só. Ou mesmo para esvaziar o cérebro, você anota no papel e já está lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. À noite, quando você acorda com o pensamento, você escreve. Isso. Agora, não é parar de agir. Não é parar de agir, é agir, mas com foco. E eles dizem assim, né, que você tem que agir com calma e ter calma na ação. Consegue entender? Ou um ou outro. Você tem que agir com calma ou ter calma enquanto você age. Você pode escolher o que você prefere. Ó o que a Renatinha está falando. Meditação é você estar no meio da ação. Mediação é você estar no meio da ação. E na realidade é isso aí, é você ter a mente alerta, porque na realidade é isso que a meditação é. Ela promove aquele termo que eles dizem, mindful alertness. Mindful alertness. Quer dizer, é você estar relaxado com a mente presente. A mente está alerta, mas focada. É uma coisa de cada vez. Gente, quantos erros a gente comete na vida por não focar? Quantos erros por não prestar atenção? Se machucar? Se machucar. Quantas vezes você se machuca por não prestar atenção? Quantas vezes você come coisa errada por não ouvir os sinais de conforto e desconforto do seu corpo? O corpo está falando e a gente não ouve porque não está prestando atenção. A gente está franca. Muitas vezes você deixa cair coisas no chão, você está fazendo uma coisa pensando... Sim, sim. É. Então,
Exatamente. Então é foco, gente. Repete o primeiro... Hã? O nível do sofrimento de uma pessoa que tem o DDA, que é o déficit de atenção, que é uma coisa neurológica, a gente não sabe que tem, né? Então você imagina quem não tem essa dificuldade toda e quem tem DDA, então... Mas você sabe que também essa doença, esse déficit, já está comprovado que quando são crianças, por exemplo, muitas delas são crianças cristal, ou crianças índigo, que são mal compreendidas. Então, o negócio é muito delicado. Enfim, isso é também... Tem exatamente essa falta desse foco. Então, eu imagino o esforço que tem que existir para estar presente na situação, para estar atento, para conseguir meditar. Por isso que eu digo, olha, repetir Hatha Yoga Anushasanam o dia inteiro. O dia inteiro, isso pode ser uma cura de uma Sim! assim. Hatha Yoga Anushasanam é você trazer sempre a sua atenção para o momento presente. E aquele 1 minutinho do Prem Baba que ajuda imensamente. Posso fazer uma pergunta durante o segundo aí? Aham. Você falou que o Tikta, né, a gente registra tudo, tem de bom e de ruim, e aquele acúmulo, né, de coisas que a gente aprende nessa vida ou em outras, Perfeitamente. vai influenciando na vida da gente. Isso aí. E como é que diante dessa realidade a gente trabalha o desapego? Como é que funciona isso? É isso tudo que nós vamos ver aqui. Já estou te vendo. Ele diz que como trabalha o desapego dentro de todo esse turbilhão que acontece na nossa vida, assim, em resumo. Que é exatamente o que nós vamos ver. Posso fazer alguma perguntinha? Pode sim, à vontade. Nessa parte, na mesma que ele está falando, tem essa memória toda celular, né? Uhum. Dessa vida e das outras vidas. Isso. Essa memória não só me pertence, ela pertence, como ela vem no DNA, ela vem dos meus antepassados também, né? Sim. Quer dizer, a memória da minha mãe, da minha avó, do meu bisavô, dos meus pais. Então é uma memória coletiva. É a memória dos seus antepassados, mais as suas memórias individuais, das suas experiências individuais. Então a memória é transmitida sim por DNA, mas a sua memória tem um compartimento da sua memória que é unicamente seu e que você vai passar para os seus filhos e para as gerações que vão suceder. A memória de uma época, de uma cultura, de um país que eu vivo, sim, de tudo que eu sim, vivo sim. naquele momento também. Exatamente. Agora o melhor de tudo, gente, é que a gente pode mudar o DNA. Sim, já está sendo comprovado que a gente muda o DNA. Então aquele negócio que fala, vai ao médico e fala, você tem colesterol alto, cuidado, porque se o teu pai morreu do coração, você pode morrer do coração também. Cancela, cancela. Você muda o seu DNA do jeito e como você quiser. Então essa é a grande coisa. Isso aqui é a solução para a vida, viu, gente? Yoga Sutras de Patanjali. É verdade, podem ter várias outras soluções, mas essa eu garanto para vocês que é muito verdadeira e muito poderosa. Tada drashtu svarupi vastanam. Tada drashtu svarupi vastanam. Aquele que vê tudo isso que a gente falou, permanece na sua verdadeira essência. Então, aquele que vê que o que a gente precisa é cessar os nossos vritis, que são as turbulências da mente, consegue permanecer na verdadeira essência. A verdadeira essência do ser humano é o silêncio. Esse estado de turbulência dos pensamentos é que gera os nossos sofrimentos, é que gera os nossos desequilíbrios, é que nos impede de atingir o divino e o sagrado que temos dentro de nós. Então, quem consegue enxergar que a sacada, a solução do problema é aquietar a mente, aí sim ele permanece na sua verdadeira essência. Eu sempre falo para vocês esse ditado.
toda doença é... Saudade do lar. Yes, garota, parabéns. Toda doença é saudade do lar. O ser humano fica doente porque ele se afasta da essência, que é o silêncio. Na hora que a gente conseguir aquietar a mente, nós não vamos mais ficar doentes. Ou vamos ficar menos doentes. Sabe que eu percebo, assim, as pessoas que têm muitas doenças, estão sempre doentes, que é uma forma de querer carinho, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso pode ser uma somatização de falta de atenção, de falta de carinho, para chamar a atenção, sem dúvida nenhuma. Agora, o sistema imunológico abaixa porque a gente está fora do nosso lar, a gente está totalmente desequilibrado. E no momento que você voltar ao lar, você vai minimizar as doenças. Vocês já ouviram falar do Dr. David Foley? Que é um dos grandes conhecedores de yoga e ayurveda, meditação do mundo, do ocidente, ele é americano, e ele é um professor muito querido meu, e ele diz assim que, logicamente, alguma doença, eventualmente, nós teremos, porque respiramos ar poluído, comemos alimentos com agrotóxicos, ouvimos barulhos decibéis além daquilo que a gente pode aguentar, e radiações químicas e vibrações ruins. Então, alguma coisa a gente pode ter, mas a gente vai minimizar muito o fator doença nas nossas vidas quando nós retornarmos para a nossa essência. Gente, 10 e 15, só 3. A pessoa até chegar nos 190. Muitos dias aqui. Bom, a nossa mente, gente, tem que se tornar um lago de águas calmas e tranquilas. Então, imagina um lago. Águas calmas e tranquilas. Agora, imagina você jogar um pedregulho no lago. O que acontece? Ondas, oscilações. Imagina que cada pedregulho é um pensamento. Aí você joga um pedregulho, outro pedregulho, outro, outro. Ixi, Maria. Vira assim um turbilhão desgraçado. Então, faz essa analogia, vê com os olhos da sua mente que a sua mente tem que ser um lago de águas calmas e tranquilas, como um espelho. Quando o espelho, a água, está parada, se você olhar, você consegue ver o seu rosto, não consegue? Nitidamente. Agora, se a água estiver todinha turbulenta, você não vai conseguir ver o seu rosto, você vai ver o seu rosto deformado. Então, imagine assim, se o lago estiver com muitas turbulências dos pensamentos, você não consegue ver a realidade. Se você tiver com a água calma e tranquila, você consegue ver. Então, o lago tem que estar parado, sem distúrbio. Da mesma maneira que o sol brilha no céu, sem distúrbio. O sol não brilha no céu naturalmente? A gente tem que ter a mente calma naturalmente. Como se visse a realidade distorcida. Exatamente. Você vê a realidade, é isso aí. Com tanto pensamento, você vê a realidade distorcida. Você não consegue ver a realidade tal e qual ela é. É preciso transcender, ouçam bem, gente, transcender a identificação com os conteúdos mentais. Porque tudo a gente identifica com algum pensamento. Os pares de opostos, o bem, o mal, o divino, o diabólico, o santo, o profano, a luz, a sombra. Então, a luz é boa, a sombra é ruim, não é assim? É assim, gente? Não. Se não tiver sombra, não tem luz. Não é ou, é e. Exatamente. Então, a gente tem que parar de se identificar com esses rótulos mentais e os julgamentos do ego. Então, o ego julga. O ego necessita poder. O ego necessita aprovação. O ego necessita controle. E nós nos identificamos
com esses julgamentos do nosso ego. O ego, gente, é o desastre total. Agora, tem o ego diabinho e ego anjinho, né? A gente tem que fazer com que o diabinho perca o poder e o anjinho ganhe o poder. Mas, na realidade, essa é a grande sacada. Quando você consegue ver que os nossos julgamentos mentais é que trazem a nossa infelicidade, a gente começa a poder transcender essa identificação. A gente não tem que se identificar mais com os rótulos pré-estabelecidos pelo nosso ego. Existe uma vigília distraída ou uma vigília lúcida. Então, na realidade, nós temos que escolher a vigília lúcida, estarmos atentos. É uma permanente atenção. Lembra que eu usei outro dia aquela palavra escrutinar e que ninguém sabia o que era? Vocês foram procurar no dicionário? Como, gente? Tem que inquiry, como é que fala? Tem que pesquisar. Nem tem que acreditar do que todo mundo fala. Tem que ir lá atrás e pesquisar. Escrutinar é ir a fundo. É não relaxar. É ter uma vigília lúcida de cada vez que a sua mente se identificar com um rótulo de um conteúdo pré-estabelecido, cai fora, meu. Hatha Yoga Nushasana. Márcia, lá em Figueira, eles têm uma vigília permanente de 30 anos. Tem um lugar que a cada 2 horas tem alguém que tenta ficar no ata. Muito bom. 24 horas. Isso mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Anos, isso aí. Isso mesmo. E aí chama vigília permanente. É isso então, aí. você entra nessa oca, eu como voluntária, então não estou no esqueminha, mas você entra em meditação na hora. Só da energia que foi criada em 30 anos. Exatamente, porque é a energia que vai sendo criada. O Govinda sabe que na Índia existem encontros e reuniões de pandits e panditas, que são os sacerdotes que fazem os rituais e que estão em permanente meditação ou permanente vocalização de mantras para elevar a vibração da energia do planeta Terra. Então, quem está perto lá... Então, vocês já leram aquele livro do Eckhart Tolle, The Power of Now? O Poder do Agora? Então, quem não leu, leia, que vai fazer bem. The Power of Now, o poder do agora. The Power of Now. Kaivalya é o isolamento dos próprios medos, das crenças e dos condicionamentos. E não é dar as costas para a realidade da vida, não, gente. A gente está vivendo no aqui, no agora, nesta cidade de muita ação, e nós temos que continuar, porque a nossa missão é aqui. Fazer tudo isso nos Himalaias é muito fácil, né, Renatinha? Né, Govi? Mais ou menos. Que lá nos Himalaias é muito mais fácil do que aqui, vai, Govi, fala a verdade. Muito mais fácil do que aqui. Agora... Não, mas na realidade a gente tem que viver a realidade e a gente tem que se isolar dos próprios medos. É como se a gente vivesse em 2 planos, como se a gente fosse observadora do próprio corpo, do próprio comportamento. Sair fora. Então, gente, essa é a grande sacada, é você tá aqui e você se pega fazendo alguma coisa, você se pega julgando. Que direito a gente tem de julgar? Julgar o outro? Você não sabe de que premissas o outro está agindo. Você não sabe o que aconteceu na vida do outro para ele agir daquele jeito. Então a gente pode constatar, mas não julgar. Então, no momento em que você se pega com medo, acreditando, se arraigando a crenças e condicionamentos pré-estabelecidos, Hatha Yoga Nushasana, para aí, cai fora, sai do corpinho e observa o corpinho. Aí você vai ver o diabinho que você é. E aí, gente, é uma maneira de você realmente se conscientizar de que não precisa nada daquilo. Que a gente cria
esse próprio estado de sofrimento. Então, vamos começar a entrar nesse estado de não identificação com o ego, isolamento dos medos, das crenças e dos condicionamentos. Não isolamento das pessoas, não é isso, para você viver ermitão nos Himalaias, não é. Bem que eu queria, vai. Mas, já que não pode, vamos ficar aqui. E vamos tentar sair fora e observar. Vamos sentir, vamos tentar observar. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Daqui até o nosso próximo encontro, que vocês treinem, se tornarem observadores do seu próprio corpo, da sua própria vida. E que vocês anotem as suas atitudes. Então, no momento em que você se pega julgando, cai fora. Cai fora do seu corpo. Anota. Sem julgamento. Isso, sem julgamento. Mas é bem difícil, né? Porque às vezes você é colocado em situações, né? Assim, porque tem ações que a pessoa se utiliza para se sentir mais forte, poderoso, e te coloca em um momento de se subestimando, enfim. E eu me peguei me observando, né? De não entrar nessa energia, de só ver acontecê-la. E com isso você não cria atrito, e com isso você faz o outro pensar na sua própria ação, e voltar tudo ao normal. Não é bom? E é um grande exercício. Então, vocês já ouviram falar que a vida é uma grande escola? Você acha que a gente está aqui para quê? Não, querida, a gente está aqui para aprender. Aprender e muito. Aprender a ser um ser humano melhor. E ouça o que está escrito nos Vedas. Cada momento é como ele deve ser, nem mais nem menos. E atrás de cada diversidade da vida, infinitas sementes de autoconhecimento e de desenvolvimento. Burro ser humano que não quer enxergar. Então, no momento que você acha que o mundo está caindo, você para pensar. O que a vida tem para te ensinar com aquilo? É algo que você precisa aprender para a sua evolução. E, logicamente, o outro também. E existem razões muito além do que a razão consegue ver. Do que a nossa razão consegue ver. E aí, novamente, vem aquele negócio da fé. Trust and surrender. Acredite que é o que tem que acontecer e é para o seu bem, por pior que possa parecer no small picture, sabe? Porque depois tem o big picture, o quadro grande, que você vai ver que aquilo lá tinha que acontecer. Para a sua evolução, para você melhorar as suas próprias limitações, para você acertar karmas de vidas passadas, que, aliás, a gente não sabe quais são. Mas, às vezes, acontecem coisas com pessoas que você gosta tanto e que acontecem assim do nada, mas é, sem dúvida, um aprendizado e um acerto de karma. E graças a Deus que você tem a chance de acertar o seu karma, senão aquilo ia arrastar. Aí você ia voltar muitas vezes para cá, para continuar pagando, continuar acertando. Alguém vai perguntar que não existe mais karma no planeta Terra, não é isso? Não. Ah, então tá, fala. Como entender se a gente sofre, por exemplo, uma injustiça, algo que a gente considera que seja injusto, que isso é um sentimento legítimo, e não uma ilusão, um apego a alguma coisa? De qualquer maneira, você mereceu. De qualquer maneira, não. De alguma maneira, você mereceu. Você já ouviu falar da lei da ação e da reação, do dar e do receber? Então, você recebe sempre na mesma moeda daquilo que você dá, independente de ter sido agora ou em outra vida ou não sei o quê. O que a gente tem que pensar é que sofrer uma injustiça está rotulado como ruim. Mas por que é ruim? Por que sofrer uma injustiça não é exatamente igual do que sofrer uma justiça? Por que a alegria não é
Por que o sofrimento não é tão bom quanto a alegria? Porque está tudo rotulado. Então, o que os Vedas falam é o seguinte, que você tem que simplesmente aceitar cada coisa como ela é, se dizem dos opostos. Não é nem alegria nem tristeza, é paz. Então, na verdade, não existe injustiça. Tudo é parte do mesmo plano. Exatamente, exatamente. Você tem que passar e pronto. Exatamente. E às vezes no sofrimento você tem o maior aprendizado, nas crises. Não, a gente não fala? A gente só aprende na dor, dizem, né, que a gente aprende na dor ou no amor. Na dor ou no amor. A gente só aprende na dor ou no amor. Então é melhor a gente fazer com que a dor se transforme em amor. Agora, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque mesmo as pessoas que já estão nessa evolução há muito tempo também têm dificuldades. E não tem fim. Porque uma pessoa que está começando está aqui, a pessoa que está no meio está aqui, outra pessoa está aqui, outra pessoa está aqui, mas o topo é o céu, the sky is the limit. O céu é o limite, não tem fim. Nunca o aprendizado termina neste nosso planeta. Nunca. Nunca termina. Alguma mais pergunta? Porque, gente, já acabou meu tempo. Nunca termina o aprendizado. Então, a gente vai estar aqui. A próxima pergunta é qual a próxima? Bom, na realidade é o seguinte, ó. Vou contar um segredinho para vocês. A Renatinha e o Govi sabem. Terça-feira é dia de eu jantar com meu marido. E ele fica muito bravo quando eu não vou jantar com ele, porque eu sou casada, mas eu não moro na casa dele, eu moro na minha casa. Então, terça-feira eu janto na casa dele. Então, eu tenho que pedir audiência para ele, para poder vir aqui. Não, mas ele vai viajar em agosto e em setembro. Eu já falei para a Renatinha. Quando ele for viajar, eu venho e crau, ó, tá? Aí eu aproveito. Agora. Ele pode ter mais tempo de aula mesmo. Aí eu vou estar à disposição, mas eu vou marcar uma vez em agosto, uma vez em setembro, uma vez em outubro, e aí em novembro, vamos ver, porque em novembro também eu vou para a Índia. Então, depende se der. Você vai para onde? Eu ainda não sei se eu vou para Bangalore ou se eu vou para os Himalaias. Tudo depende de uns acertos dos professores que eu quero ver. Moksha Priya está resolvendo tudo para mim. É que a Márcia foi convidada por Sri Ravi Shankar para representar o Brasil no Encontro Internacional de Mulheres. Não, mas ai, que vergonha, gente. Ó, isso é só fevereiro. Então eu vou fazer ponte aérea. Eu vou em novembro, volto em dezembro, vou em fevereiro. Mas vocês vão receber. Ele, inclusive, está fazendo um workshop lá com dias de silêncio. Vai ser uma coisa bem legal. Vocês vão receber provavelmente a informação. Eu só queria dar uma informação que a Vandana Shiva está no Brasil. Então, se alguém quiser saber quem é a Vandana Shiva, ela é, acho que é a mulher mais incrível ativista social que eu conheci. Mas é mesmo, maravilhosa. Eu não sabia que ela está aqui. No Brasil. Onde é? Não, em Botucatu. E ela não vem para cá? Ela não vem para cá? Seria maravilhoso, hein? Ela é maravilhosa. Sementes originais. Ela é maravilhosa. É a pessoa que mais entende de sementes. Ela estava no Tidananda agora. Ela falou no Kumbamela para todo mundo, ninguém nem piscava. Até Ela... o Prembaba depois falou dela, né? Que ele falou, ele estava falando super ativo. Vamos mudar o mundo. Ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Bom, gente, alguma mais pergunta? Quer dizer, alguma pergunta a mais? Só um minutinho, por favor. Estava falando, Pedro? Aham. Eu estava falando o seguinte, que dizem que o planeta Terra foi liberado do karma. Vocês já ouviram falar isso? Dizem que não existe mais karma no planeta. Eu não consigo entender, não consigo acreditar, e eu mandei
Comecei a pesquisar na Índia, inclusive escrevi para Moksha Priya, que é uma grande amiga minha indiana, que é super espiritualizada, e ela andou pesquisando e ela disse que, segundo a tradição védica, não é possível não ter karma. Não nasce, as pessoas não param de nascer. Então, eu não sei dizer, Pedro, eu não sei. Eu ainda estou pesquisando. A minha sensação é de que não é possível ser eliminado o karma. Em todo caso, vamos continuar pesquisando. Conforme a gente for tendo informações, eu vou avisando. Mas, Márcia, como pode ser possível eliminar o karma se a ação? Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão, é por aí mesmo. É por aí mesmo. E os Vedas sempre, né? Há não sei quantos 1000 anos falam a mesma coisa. Que toda ação gera uma reação. E a gente tem essa conotação de karma é ruim mesmo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Quem queria perguntar ali? Na verdade, eu queria falar um pouco, 2 minutinhos, sobre os pleiadianos, que falam muito do sexo sagrado, né? Não sei se algum desses capítulos você vai falar sobre o sexo sagrado. Os pleiadianos, para quem não sabe, são seres de luz, estão ancorando o nosso planeta, e eles estão pedindo a nossa ajuda, porque é através da nossa presença que eles vão conseguir atuar. E eles falam para que a gente não pratique sexo por praticar, e você praticando o sexo com amor, você abre verdadeiras avenidas de informações. Então, quando você fala na importância de meditar, a gente tem uma boa notícia. A gente pode... Transar também. Muito amor na relação. Então, você imagina uma relação com a respiração. Sim. Na presença. Quanto você pode adquirir de informações. Na realidade, tem um dos 7 passos do Yoga Sutra de Patanjali, do Yoga de Patanjali, que é Brahmacharya. E Brahmacharya é considerada a não dissipação da energia sexual, ou seja, não é você desperdiçar a sua energia sexual, mas é utilizar a energia sexual com muito amor. Muito legal. Eu espero que um deles venha até a mim aqui, que eu ajudo bastante. Obrigada. Ela é demais, né? A vida é lila, gente. A vida é lila.